A palavra discípulos se refere a um aprendiz ou seguidor. A palavra apóstolo se refere a alguém que é enviado. Enquanto Jesus estava na terra, os 12 eram chamados discípulos. Os 12 discípulos seguiram a Jesus Cristo, aprenderam com ele, e foram treinados por ele. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus, ele enviou os discípulos ao mundo, Mateus 28, 18, 20, para que fossem suas testemunhas. Eles, então, passaram a ser conhecidos como os 12 apóstolos. No entanto, mesmo quando Jesus ainda estava na terra, os termos discípulos e apóstolos eram de certa forma usados alternadamente, enquanto Jesus os treinava e enviava para pregarem. Os 12 discípulos originais estão listados em Mateus 10, 2, 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A Bíblia também lista os 12 discípulos em Marcos 3, 16, 19 e Lucas 6, 13 e 16. Ao comparar as três passagens, há algumas pequenas diferenças. Aparentemente, Tadeu também era conhecido como Judas, filho de Tiago, Lucas 6,16. Simão, o Zelote também era conhecido como Simão, o cananeu. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, foi substituído entre os 12 apóstolos por Matias, veja Atos 1, 20, 26. Alguns professores bíblicos veem Matias como um membro inválido para os 12 apóstolos, e acreditam que o apóstolo Paulo foi a escolha de Deus para substituir Judas Iscariotes como o 12º apóstolo. Os 12 discípulos eram homens comuns a quem Deus usou de maneira extraordinária. Entre os 12, estavam pescadores, um coletor de impostos e um revolucionário. Os evangelhos registram as constantes falhas, dificuldades e dúvidas destes 12 homens que seguiam a Jesus Cristo. Após testemunharem a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo transformou os discípulos em homens poderosos de Deus, que viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6. Qual foi a mudança? Os 12 apóstolos estiveram com Jesus. Atos 4:13. Como morreu cada um dos apóstolos? O único apóstolo cuja morte está registrada na Bíblia é Tiago. Atos 12:2. O rei Herodes fez Tiago passar a fio de espada. Aparentemente uma referência à decapitação. As circunstâncias das mortes dos outros apóstolos só podem ser conhecidas baseadas nas tradições da Igreja, portanto não devemos dar muito crédito a nenhum desses relatos. A tradição da Igreja mais aceita em relação à morte de um apóstolo é que o apóstolo Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo, em uma cruz em forma de X, em Roma, cumprindo a profecia de Jesus. João 21:18. A seguir estão as tradições mais populares a respeito das mortes dos outros apóstolos. Mateus sofreu martírio na Etiópia, morto por um ferimento causado por uma espada. João estava à beira do martírio, quando ele foi cozido em um recipiente enorme de óleo durante uma onda de perseguição em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente livrado da morte. João foi sentenciado às minas na ilha de Patmos. Ele escreveu o livro profético do Apocalipse em Patmos. O apóstolo João foi mais tarde posto em liberdade e retornou para o lugar onde hoje fica a Turquia. Ele morreu velho, sendo o único apóstolo a morrer em paz. Tiago, o irmão de Jesus, não oficialmente um apóstolo, o líder da igreja em Jerusalém, foi atirado de mais de 30 metros de altura do alto do pináculo sudeste do templo ao se recusar a negar sua fé em Cristo. Quando eles descobriram que ele havia sobrevivido à queda, seus inimigos o espancaram até a morte com um porrete. Este foi o mesmo pináculo para onde Satanás levou Jesus durante a tentação. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um missionário para a Ásia. Ele testemunhou onde hoje é a Turquia e foi martirizado pela sua pregação na Armênia, quando ele foi chicoteado até a morte. André morreu em uma cruz em forma de X na Grécia. Após ter sido chicoteado severamente por 7 soldados, estes ataram o seu corpo à cruz com cordas para prolongar a sua agonia. Seus seguidores reportaram que, quando ele foi levado em direção à cruz, André a saudou com as seguintes palavras: "Muito desejei e esperei por esta hora."
A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo pendurado nela. Ele continuou a pregar para os seus torturadores por 2 dias até que morreu. O apóstolo Tomé foi atingido por uma lança, na Índia, durante uma de suas viagens missionárias para estabelecer a igreja lá. Matias foi apedrejado e depois decapitado. O apóstolo Paulo foi torturado, e depois decapitado, pelo imperador Nero em Roma em 67 d.C. Há tradições referentes aos outros apóstolos também, mas nenhuma com apoio histórico ou tradicional confiável. Não é tão importante saber como os apóstolos morreram. O que importa é o fato de que todos eles estavam dispostos a morrer pela sua fé. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, os discípulos o saberiam. Ninguém morreria por alguma coisa que se sabe ser uma mentira. O fato de que todos os apóstolos estavam dispostos a morrer horrivelmente, recusando-se a negar a sua fé em Cristo, é uma tremenda evidência de que eles verdadeiramente testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo.